Olá galera, hoje nós vamos falar sobre os métodos para representações ordenadas. Quando é que a gente utiliza um método para representação ordenada? Então nós vamos utilizar esse tipo de método quando aquele fenômeno que a gente está representando, ele possibilita uma classificação segundo uma ordem, daí o nome ordenado. E aí nós vamos utilizar categorias que podem ser deduzidas de interpretações quantitativas ou de datações, certo? Assim como nós vimos no vídeo anterior, as representações ordenadas, elas também possuem três geometrias, certo? Ponto, linha e área. Vamos lá conhecê-las? Então, o primeiro ponto são as representações ordenadas para manifestações em ponto, certo? Então, no mapa aqui que nós estamos observando, da hierarquia das cidades brasileiras, nós utilizamos aí a variável visual valor, certo? Que varia do escuro para o claro e estão colocadas dentro de círculos do mesmo tamanho, para os pontos que representam as cidades. Os círculos, por sua vez, eles variam do preto para o branco. Por que há essa variação do preto para o branco? Ora, porque essas cores, o preto para o branco, elas estão em correspondência com a hierarquia das cidades brasileiras. Ou seja, a grande metrópole, a metrópole nacional, a metrópole e a capital regional, certo? No mapa aí, como nós podemos observar, há uma maior concentração das cidades no setor leste do Brasil. É uma das interpretações possíveis, por exemplo. Uma outra interpretação é a gente observar que estados têm o maior número de metrópole ou que região do Brasil tem o maior número de metrópoles. O segundo ponto são as representações ordenadas para manifestação em linha. Nesse caso aí também foi utilizado a variável valor. Só que nesse caso nós estamos representando linhas. Nesse caso aí, as rodovias brasileiras, a malha rodoviária brasileira, que nesse caso aí varia do escuro para o claro. E no caso também varia a espessura, certo? Então, desse modo, a ordem entre as rodovias, ela está transcrita pela ordem visual entre as linhas. A gente pode responder algumas questões ao observar esse mapa, onde estão os troncos rodoviários brasileiros. E ainda buscar explicar por que há uma concentração maior de rodovias em determinada região em detrimento de outras. Ou seja, para essa incompleta integração rodoviária que ocorre em território brasileiro. O terceiro tipo de representação são as representações ordenadas para manifestações em área. Nesse caso aí nós utilizamos o método corocromático e a variável visual valor. Foi empregado também aí neste caso, para a construção da ordem visual, a textura, as texturas que foram utilizadas. Nesse caso aí temos uma sequência, nesse mapa aí nós temos uma sequência cronológica das unidades geológicas que ocorrem em território brasileiro, sendo que as mais recentes foram representadas com cores mais claras, enquanto que as mais antigas foram representadas por cores mais escuras. Então, nesse mapa, a gente consegue observar, por exemplo, que há em território brasileiro o predomínio de estrutura geológica mais antiga, particularmente que data lá do pré-cambriano, certo? Mas nós podemos fazer outras observações também ao analisar esse mapa. Nós podemos observar, por exemplo, aonde que estão as rochas mais antigas e também as rochas mais recentes, certo? Então esse foi o nosso vídeo, espero que tenha ficado bem entendido, bem explicadinho como e onde nós utilizamos as representações ordenadas, tanto para o ponto, quanto para a linha, quanto para a área. Siga aí a nossa página lá no Instagram, para você ter acesso a conteúdo diário sobre cartografia e geoprocessamento. Deixa aí o seu like, não vai lhe custar nada, é só um clique. Se inscreve também no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho de notificação para você ser avisado quando a gente postar um novo vídeo. Beleza?